Então, o bebê de apenas 10 meses, né, morreu nesse ataque do Pitbull. O cachorro era da família e foi abatido pelos bombeiros. A mãe, a avó da criança e o marido da avó também tiveram ferimentos. A gente vai com a Larissa Dourado, que acompanha esse caso desde que aconteceu e vai trazer as últimas informações para a gente, Larissa, né, desde o início, como que tudo isso aconteceu, essa grande tragédia. Boa noite para você. Dá uma recapitulada para a gente desde o início, como é que noite. aconteceu isso? Boa noite. Boa noite a todos. Só uma correção, o animal foi abatido pela polícia militar, mas vamos lá, o ataque aconteceu por volta de 4 horas da tarde, 4h15, 4h20 no máximo, momento inclusive que os vizinhos começaram a escutar Magno e Nayara, então os gritos dessa mãe e também da avó da criança ali, do bebê, né, que estavam tentando tirar esse animal, essa criança da boca do animal. A mãe teria chegado com o filho no colo e o cachorro começou a pular até que conseguiu abocanhar essa criança e ficar com ele por alguns minutos, mordendo ali, provocando então toda essa questão desses ferimentos que foram gravíssimos, causando a morte desse bebê. Com esses gritos, né, toda essa situação, uma vizinha que mora aqui ao lado, então, chamou a polícia chegou aqui junto com uma viatura de socorro do Corpo de Bombeiros. Foi um momento que esse animal ainda estava com a criança dentro da boca. Os policiais tiveram então que atirar para poder sacrificar esse animal e a partir daí essa criança ser retirada e tentarem, né, salvar a vida dessa criança. Ela foi levada para a unidade de pronto atendimento do Jardim América e dali, alguns minutos depois, foi confirmada então a morte do bebê de 10 meses. Para o pessoal de casa entender, essa criança não morava nesta casa. Quem morava nesta casa seriam os avós paternos desse menino de 10 meses. Ele estava aqui junto com o pai e com a mãe há cerca de um mês. Para vir a data comemorativa do Dia das Mães, eles seriam ali do estado do Pará e estavam então aqui há pouco mais de um mês no Jardim América, nesta casa onde aconteceu o ataque. Depois disso, então, lembrando também que além do bebê, a mãe e os avós então dessa criança, desse bebê de 10 meses, também ficaram com ferimentos, mas não foram considerados ferimentos graves, ferimentos leves, inclusive na área da mão e em outros locais, quando eles foram tentar tirar a criança da boca desse cachorro. O cachorro pertencia, sim, à família e talvez não teria esse costume, né, de ter ali a visita de crianças e de outras pessoas, até mesmo da família, mas não se sabe o que teria realmente provocado ali essa reação do animal para poder pegar a criança e causar toda essa situação, no caso, causar a morte do bebê de 10 meses. Volto com vocês aí no estúdio. Larissa, perdão, antes de você encerrar, esse aviso aí, cuidado com o cão, era do Pitbull? Sim, vou pedir para o Maicon Paranhos, que está aqui com a gente, mostrar para a gente aqui na porta da casa, né? Os policiais deixaram apenas uma viatura por questão de segurança, o pessoal do 6º Batalhão, mas tem aqui realmente essa questão, cuidado com o cão. Não se sabe se tinha mais alguma informação, mas o que se sabe que foi nesta casa, inclusive aqui dentro desse quintal que aconteceu esse ataque, e a placa realmente era, Magno. Cuidado com o cão, era um cão de grande porte. O Corpo de Bombeiros não confirmou se era da raça Pitbull, mas os vizinhos disseram sim que seria seria da raça Pitbull. Obrigado, Larissa. Eu acho que o Brasil precisa começar um debate mais sério, né? Mais rigoroso, para saber da conveniência ou não de se manter a raça. Vou chamar de raça, eu sei que é um questionamento sobre isso, se é raça, né? Se não é raça. Mas, enfim, vamos chamar de raça, porque é assim que todo mundo conhece, sobre a conveniência ou não do Pitbull continuar como um cachorro doméstico aqui no Brasil, né? Até porque, Magno, não é o primeiro ataque, a gente vê diversos ataques, a gente sabe da força que tem o Pitbull. O Branquinho estava falando, antes de entregar o Cidade Alerta pra gente, né, que não adianta você ali bater, porque ele realmente é muito resistente. Então é muito difícil ele desgrudar quando ele pega numa pessoa, é muito difícil. Você vai acabar sendo ferido, como aconteceu nesse caso. Dizem que se for tratado com carinho, ele vai ser um animal dócil, mas também é pacífico, que todo mundo reconhece que ele é imprevisível. Você pode tratar bem e ele, em algum momento, ser agressivo também. Olha, e a Mônica Novaes está na UPA do Jardim América, para onde o bebê foi levado depois do ataque do Pitbull. Mônica, os parentes, né, dessa criança estiveram por aí. Como que está a movimentação? Boa noite para você. Boa noite, Nayara e Magno. Sim, pessoas da família, né, do bebezinho, do Gael de 10 meses, que infelizmente, né, não resistiu a esse ataque de pitbulls. Esse pessoal ainda está por aqui. Agora há pouco chegou o avô paterno
do bebezinho, que seria o sogro aí da mãe, né, uma jovem de 19 anos e que está com um curativo na mão, ele também sofreu um ferimento na mão. A mãe e a avó, né, a avó paterna também teriam sofrido ferimentos ali na hora de, no desespero, né, tentar tirar esse cachorro de cima da criança, mas nenhum deles corre o risco, né? E as informações que nós tivemos foi que o Corpo de Bombeiros, assim que chegou na casa da família, se deparou com a gravidade da situação, trouxe o bebezinho para cá, para a UPA do Jardim América, que fica bem pertinho da casa da família, a poucos quarteirões daqui. Então, depois de avaliar, né, aquele cenário, a gravidade do cenário, a estratégia do Corpo de Bombeiros foi vir para o local mais próximo e mais adequado para esse atendimento. A criança chegou aqui, de acordo com informações também da Secretaria Municipal de Saúde, em parada cardiorrespiratória. Ainda tinha os sinais vitais quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou para esse atendimento, mas infelizmente, apesar de todos os esforços, todas as tentativas, né, não foi possível, então, reanimar essa criança. Aqui, agora está saindo o pessoal da família. Nesse momento aí, esse senhor, né, de camisa preta, que está com um curativo na mão, é o avô paterno, é o sogro da mãe do bebezinho. Ele chegou aqui há poucos minutos e agora, então, está saindo. Aparentemente a mãe, o pai ficaram ali durante um tempo para resolver, né, trâmites burocráticos para a liberação do corpinho da criança, e a gente segue aqui acompanhando, infelizmente trazendo essa notícia, né? A gente esperava chegar aqui e ter a notícia de que o bebezinho estaria lutando pela própria vida, que ele poderia resistir, mas é um ataque muito violento, né? Vocês tem falado disso o tempo todo nas nossas edições aí de Cidade Alerta, aqui do Goiás Record. Adultos já acabam sendo vítimas fatais, né? Morrem vítimas de ataques desses cachorros, dessa raça. Então imagina esse bebezinho. Eu perdi o contato, o áudio, o retorno com vocês, mas devolvo aí para o estúdio, Nayara, Magno. Não tem como não ficar abatido, né? Obrigado, diante Mônica. de uma notícia Tá dessa. doido. A situação realmente é de calamidade, de tragédia ali para essa família. A gente tem a Larissa Dourado novamente, é isso? A Larissa vai trazer mais informações para a gente. Larissa, é com você. Sim, Nayara, a gente vai voltar aqui para conversar com a dona Adriane Soares, que é vizinha aqui da família, né? Ela estava contando para a gente um pouco mais cedo, aqui na tela da Record, a respeito desse contato que ela teve com a família, na verdade, escutando os gritos, né, do que estava acontecendo, mas que ela não tinha percebido o que seria, né, dona Adriane? Boa noite mais uma vez para a senhora, obrigado por atender a gente. Foi uma coisa, assim, muito rápida, né, tudo, né? Tudo foi muito rápido. Escutando os gritos, eu vim a ter do lado de fora para poder comecei a gritar de volta para poder ajudar em algo. Até então não sabia, né? Ninguém me respondia, até que uma das duas saíram e me avisou, né, que o cão tinha atacado a criança e pelo jeito a matado. E aí foi quando ela falou: socorro, o que eu faço? Eu falei assim: não, peraí, então deixa eu ligar para alguém, né? E liguei 190, foi o que me veio em mente na hora, e acionei a polícia, e a atendente que me ajudou pediu para eu acionar a SAMU. Foi assim que aconteceu. Foi tudo um momento assim de muita complicado, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Era possível ouvir só os gritos mesmo. Só os gritos, como elas estivessem focalizadas em algo, porque elas não me respondiam. Inclusive eu peguei um pedaço de ferro para ver se eu chamava atenção, né? Quando eu fui dar no portão, aí uma delas saíram e me avisaram o que estava se passando, sabe? Foi assim que aconteceu. E aí, dona Adriane, só para a gente reforçar, né? A criança, a mãe da criança e o pai, eles não viviam aqui, né? Estavam de passagem, Não, né? pelo menos que eu esteja a par, não viviam aqui. Para mim, eles estavam passeando aqui, né? Então, eu creio que o cachorro não tinha tão grande intimidade assim, né, com a criança. Tá certo, muito obrigada, dona Adriane, gentilmente atender a gente mais uma vez aqui na tela da Record. Então são essas informações, Magni. É importante trazer então a importância que a dona Adriane teve nesse processo, né? Porque ela chamou a polícia, chamou também o Corpo de Bombeiros, né? E foram as primeiras viaturas a chegar então aqui no local e prestar atendimento a esse bebê de 10 meses, a mãe, a avó e o avô também paternos que estavam ali tentando então retirar essa criança da boca do cachorro. A gente permanece por
aqui, acompanhando novas informações, né, que podem chegar a qualquer momento, e a gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigado, Larissa. Daqui a pouco a gente vai ouvir uma veterinária para a gente tentar entender como é que funciona a cabeça de um pitbull. Mas eu gostaria de lembrar que esse cachorro já foi banido na Ucrânia, no Reino Unido, na Turquia, Suíça, Espanha, Singapura, Arábia Saudita, Romênia, Porto Rico, Nova Zelândia, Itália, Malásia, Israel, Irlanda, França, Equador, Dinamarca, Austrália e Bielorrússia. E há seríssimas restrições à criação desse cachorro também nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países. Aqui no Brasil, alguns estados também criaram restrições para a criação e procriação, principalmente do pitbull, que é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eu estava lendo, Magno, ali uma pesquisa do Hospital Infantil da Filadélfia que mostra que 51% dos ataques de cachorro a crianças ali no hospital são da raça Pitbull e só 9%, por exemplo, de Rottweilers. E a gente volta a falar do ataque do Pitbull a uma família que acabou resultando na morte de um bebê de 10 meses. A gente volta lá para o Jardim América. Larissa, como que está por aí? Alguém da família chegou ao local? Até o momento não, viu, Nayara? A gente vai mostrar aqui a movimentação da rua, inclusive a única viatura que estava aqui na porta já saiu, né? Agora o movimento da rua é considerado tranquilo, realmente só mesmo é o trabalho da imprensa que acontece, né? Ainda aqui nessa rua do Jardim América, rua C 188, onde aconteceu então esse incidente, esse ataque a esse bebê de 10 meses na tarde de hoje, né? A gente continua aqui para verificar se alguém vai vir aqui, né, da família, alguma movimentação. Um pouco mais cedo teve um senhor aqui, ele não quis conversar com a nossa equipe, mas a suspeita seria que ele seria esse avô paterno, né, que mora aqui nessa casa, porque ele estava ali fechando o portão, né, colocando até uma vasilhinha de cachorro ali para dentro do quintal desta casa, aonde a família morava, né? O que a gente sabe, então, até o momento é isso. Nós recebemos, inclusive, uma nota da Secretaria Municipal de Saúde trazendo as informações a respeito da confirmação da morte, então, desse bebê de 10 meses. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia lamentou a morte do paciente, né, de 10 meses, que deu entrada, então, na unidade de pronto atendimento na tarde desta terça-feira. Foram feitas manobras de reanimação, cardiopulmonar, mas o paciente chegou a ter uma parada cardiorrespiratória e depois foi confirmada, então, essa morte, então, desse bebê de 10 meses. Uma notícia triste, uma notícia complicada, que até para nós da imprensa, né, a gente deseja aí forças a essa família, Nayara e Magno, porque não é um momento fácil, né? Imagine só, né, você criar um animal de estimação e infelizmente esse animal causar uma tragédia como que aconteceu na vida dessa família. Lembrando que o pai desse menino, a mãe e esse bebê de 10 meses não moravam aqui nessa casa, estariam aqui aproximadamente um mês, teriam vindo aí para esse período Dia das Mães, aproveitar um pouquinho, né, com a família, seriam de outro estado e estariam então há pouco tempo, mas o cachorro teria ali aceitado, teria uma boa convivência com esse bebê e com a família. Mas na tarde de hoje não foi o que teria acontecido quando essa mãe chegou então com esse bebê no colo e esse cachorro pulando conseguiu então abocanhar esse menino de 10 meses. Uma situação complicada, os ferimentos provocados nessa mãe e nos avós paternos, né, foram exatamente na região da mão, do braço, onde eles tentavam então ali tirar essa criança a todo momento da boca desse cachorro de estimação. É uma notícia que chocou a todos e traz mais uma vez o alerta a respeito da criação desses animais, né, principalmente de grande porte, dentro dessas casas. Volto com vocês. Obrigada, Larissa. É alerta, né, Magno, que a Larissa falou também. E a gente conversa agora com outra Larissa, né? Larissa Borges Bezerra, que é veterinária. Boa noite, doutora. Esse ataque desse pitbull é um ponto fora da curva, é algo fora do comum? Ou esse tipo de animal, ele está propenso a esse tipo de ataque? Boa noite. Boa noite, Magno. Boa noite, Nayara. Então, o comportamento agressivo do pitbull ou de qualquer outra raça de cachorro pode ser sim evitado. Não é algo que é inevitável, mas para isso precisa partir desde o início da criação do animal, entende? O pitbull ou outras raças maiores, em gerais, como Rottweiler, Golden, todos os animais de grande porte, eles precisam ter uma socialização desde o início da criação.
Então, é algo que pode ser evitado. Doutora, a Larissa, né, a nossa repórter, falou ali que a família que foi atacada, o bebê, né, que acabou morrendo, o pai e a mãe, eles chegaram recentemente na casa, ou seja, eles não tinham esse contato com o cachorro, tem menos de um mês. Isso é um fator, por mais que o cachorro aparentemente pareceu que aceitou, né, bem eles, mas em algum momento estranhou. Isso pode acontecer? Com certeza. Ainda mais que o animal, o pitbull da raça, né? Eles têm uma genética de caçadores, né? A genética deles é de brigar com outros animais, outras pessoas. Então, assim, precisa ter uma socialização desde o início, né? Eles tinham que ter pegado o animal desde pequeno, ter a socialização desde pequeno, não o animal já grande. Você disse que qualquer cachorro tem essa predisposição ao ataque, são agressivos, né? Mas nem todos são grandes e um cachorrinho pequenininho, ele pode ser agressivo tanto que for, que ele vai causar muito pouco dano a qualquer pessoa. Agora, um cachorro grande, como o Doberman, como o Dogo argentino, né? O Rottweiler, são cachorros que podem causar tragédias como essa. É melhor não criar para não criar um problema ou tem jeito de criar isso com segurança? Não, não tem essa questão de, não vou criar essa raça por ser agressivo. Tudo tem um jeito. Como eu disse, qualquer cachorro pode ter esse comportamento agressivo, mas tudo depende da criação. Se esse animal, é que nem eu falo sempre com meus pacientes, né, os tutores dos meus pacientes. Se você tiver o protocolo certinho do animal de vacinação, sai com ele para a rua, deixa ele conhecer outras pessoas, outros animais. Agora, se você vê que esse animal não tem jeito, ele não gosta, não socializa com nenhum outro animal, com outra pessoa, aí sim, passa para um adestrador, porque tudo tem um jeito. Eu não vou criar essa raça porque ele é muito agressivo. Isso não existe. Larissa. Todo animal tem um jeito. Larissa, agora o Pitbull, até falei agora no começo do jornal, que ele foi banido de cerca de 30 países no mundo e vários países muito desenvolvidos. Esse povo não está errado, tá? Não entendi. O Pitbull foi banido em pelo menos 30 países do mundo. Esse povo todo não pode estar errado, tá? Por alguma razão eles fizeram isso. Sim, por conta desse tanto de casos que acontece, né? Mas, assim, eu tenho diversos pacientes de raça grande, até mesmo pitbull, e, assim, eu não vejo uma raça totalmente agressiva, que nem eu sempre falo, se tiver um comportamento bom, né, até mesmo em casa, você não tem que massacrar o animal, fez xixi em tal lugar, eu vou bater nele. Não, não é assim. O animal, ele age como a gente age com ele. Entende? Larissa, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Foi muito esclarecedor aqui. Agora tem um outro ponto, né, Magno? Sempre sair com focinheira. Inclusive é lei municipal, né? Para uso de animal de médio e grande porte, tem que colocar focinheira.